Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Boa noite, o Jornal da Física está no ar para mais um episódio. Eu sou Tainá. E eu sou o Júlio, e o assunto de hoje será sobre os capacitores. Fique agora com o Jornal da Física. Boa noite! Para o episódio de hoje, iremos discutir sobre os capacitores, sua história, sua função e diversas outras curiosidades. Então, venham com a gente! Para sabermos como o primeiro capacitor foi criado, temos que voltar em meados de 1745, na cidade de Leiden, Holanda. No dia 11 de outubro de 1745, o físico Ewald Georg Vohm ele descobriu que uma carga poderia ser armazenada conectando o gerador de alta tensão por um fio, na qual esse fio ele estava dentro de uma jarra de água e que essa jarra ela era feita com material de vidro e como ele estava segurando com as mãos sem nenhuma proteção, ele acabou levando um choque. Nunca tinha sentido isso antes, por causa que ele só tinha sentido o choque com os corpos comuns eletrizados. E por meio desse choque, através de estudos assim, que ele realizou, ele percebeu que sua mão e a água elas serviam como condutores elétricos e a jarra como um dielétrico. Porém, os detalhes não foram identificados corretamente pelo mesmo naquele momento, na qual eles só foram descobertos um ano depois pelo Peter van Mastenbroek. Aqui temos uma ilustração de como foi o experimento realizado por Ewald. E aqui podemos perceber que era a tensão eletrostática, na qual ele passava correntes elétricas por aqui. E aqui era um fio de cobre. E aqui era a jarra feita de vidro, na qual aqui na sua tampa, na sua boca, tinha uma rolha na qual ficava fixa esse fio aqui dentro. Aí como as cargas estavam passando energia por aqui, ele acabou levando um choque, já que não estava nada protegendo suas mãos. Já em 1946, depois que Ewald criou a garrafa de Leiden, Peter van Mastenbroek é esse cara aqui da foto, que deu continuidade aos estudos de Ewald e popularizou a garrafa de Leiden. Por isso, hoje em dia, se for feita uma pesquisa, encontra-se mais que foi Peter que criou essa garrafa, mas na verdade foi ele que popularizou a garrafa, que deixou essa garrafa conhecida. Então, o que seria a garrafa de Leiden? É uma garrafa feita com material isolante, com uma camada de folha de metal em seu exterior e interior, e um bastão metálico na rolha. Ela foi feita especificamente para armazenar carga elétrica, ou seja, seu principal objetivo ali foi armazenar carga elétrica. Aqui temos uma representação da garrafa de Leiden. Aqui é a parte de metal da parte externa da garrafa. Na parte de dentro também tem uma folha de metal. Aqui dentro é a água, que serve como uma condutora de energia. O bastão metálico. Aqui está carregado por corrente elétrica. E essa haste aqui vai servir para descarregar essa corrente. Capacitor. Em um desenho de circuito elétrico, o capacitor é representado dessa forma. Então, quando encontra esse símbolo, esse desenho,
dentro do circuito elétrico, da representação do circuito, já sabe que ali naquele circuito tem um capacitor. E o capacitor, assim, é o capacitor em si, como ele é realmente utilizado. O que é um capacitor é esse desenho aqui. Beleza. Falando sobre o capacitor em si, vamos ver o que é um capacitor de fato, o seu objetivo e as associações em que ele está inserida, em que ele pode atuar em um circuito elétrico. Bem, o que é um capacitor? O capacitor, ele é um dispositivo muito utilizado nos dias atuais, pois pode receber carga elétrica em um pequeno tempo e libera essa carga ainda mais rápido. Então, o que seria o objetivo do capacitor? O seu único objetivo não seria nada mais nada menos do que apenas armazenar carga elétrica. Essa é a sua única função. Os capacitores em um circuito, ele apresentam duas associações. Essas associações, elas podem ser tanto em série quanto em paralelo. Para a gente usar como definição o que são os capacitores, a gente pode falar que eles são o inverso dos resistores. Os resistores, eles têm a função de dissipar a energia. Já os capacitores, eles armazenam. Então, por meio dessas duas ilustrações, a gente pode ver como funcionam os capacitores em série e como eles funcionam em paralelo. Podemos perceber que esses daqui, eles são os capacitores, e esse daqui seria a fonte eletromotriz. Como estamos falando de capacitor, não podemos deixar de falar sobre a capacitância. Mas o que seria essa capacitância? Ela seria a capacidade do capacitor armazenar energia. E ela é apresentada pela seguinte equação, onde a gente pode perceber que esse C ele seria a capacitância, o Q as cargas e o V o volts. Atenção! Aqui temos um capacitor, a armadura metálica dele, o polo negativo, a outra armadura metálica, o polo positivo e a distância entre as armaduras. E aqui no meio temos o dielétrico. O que seria esse dielétrico? O dielétrico é um material isolante que, quando colocado sob efeito de bastante campo elétrico, ele sofre uma polarização. O que é isso? Essas cargas que estão aqui, teoricamente, elas estão todas desarrumadas. E quando o dielétrico é colocado sob efeito do campo elétrico, essas cargas vão se reagrupar, ficando todas arrumadinhas bonitinhas, fazendo com que o capacitor se potencializa. Dentro de um mesmo capacitor, é como se tivesse vários, quando colocado dielétrico, porque ele vai aumentar a capacidade desse capacitor de armazenar energia. Como dito no slide anterior, os dielétricos são materiais que possuem propriedades isolantes e podem facilmente serem polarizados. E por fim, vamos falar onde os capacitores são utilizados. Eles são utilizados em diversos eletrodomésticos e eletrônicos, e trouxemos uns mais usuais, que são usados no nosso cotidiano, para que pudessem ter uma melhor visualização na onde eles são utilizados. Podemos ver como nos ventiladores, na televisão, nos celulares, no fogão, no micro-ondas e no rádio e na máquina fotográfica, especialmente para a utilização do flash. E chegamos a mais um fim de episódio. Esperamos que tenham gostado e, o mais importante, que tenham adquirido conhecimento. Boa noite e até a próxima.